Fala, torcedor colorado, tudo bem, tudo certo? Muito obrigado pelo teu carinho, pela tua audiência. Colorado logo mais entra em campo às 6 horas da tarde diante do Ipiranga, no estádio Colosso da Lagoa, lá em Erechim. O Internacional chegou com a sua delegação na tarde desse último sábado, vulgo ontem. E o Internacional tenta manter o seu 100% de aproveitamento no Campeonato Gaúcho, onde em 2 jogos, 2 vitórias, uma no Beira-Rio sobre o Novo Hamburgo de virada e outra de 4-0 sobre o Monson no estádio do São José, lá no Paço da Areia. Nos bastidores, o Colorado continua se movimentando na questão de contratações. Vamos atualizar um pouco sobre as contratações do Internacional. O Inter, que ainda tenta Rodrigo Villagra, argentino de 24 anos, com empréstimo com uma opção, com obrigação de compra, onde o Colorado, caso queira contar com o jogador, terá que desembolsar algo em torno de 4,6 milhões de euros. E aí, o jogador tem que atingir algo em torno de 60% dos jogos com a camisa do Internacional para que aí o Colorado tenha essa obrigação de compra. É a mesma situação de Alejandro, atacante, centroavante, que foi o grande destaque em 2024 vestindo a camisa do Vitória, e ambos estão lá no CSKA Moscou da Rússia. A gente sabe de tudo que está acontecendo lá no leste europeu, então os jogadores têm esse desejo de vir para o Internacional. Colorado, que tem uma boa relação com o CSKA e tenta fazer-se bem bolado na questão de trazer esses jogadores para Porto Alegre. O Internacional, que até esse momento já trouxe 2 reforços, né? Paulinho Paula e também o Félix Torres, ambos jogadores que atuavam aqui no futebol brasileiro. Falando um pouco sobre o jogo, o Internacional logo mais diante do Ipiranga de Erechim deve ter um time mais uma vez totalmente diferente, inclusive na Casa Mata, onde Esteban Conde, auxiliar de Paulo Pesolano, estará na Casa Mata Colorada, comandando esse time que também vai ser diferente dentro das 4 linhas. Um Internacional que deve ter Anthony, Brian Aguirre, Cleiton Sampaio, Juninho, Alisson na lateral esquerda, no meio campo Bruno Henrique em vez de Ronaldo, ao lado de Benjamin Arrim, João Victor, Alex, Gustavo Prado, João Bezerra no comando de ataque do Internacional. Um time completamente diferente daquele que venceu o Novo Hamburgo no Beira-Rio, e um time completamente diferente que goleou o Monson nesse meio de semana por 4-0 lá no Paço da Areia em São José. Já o time adversário também tem suas limitações. O jogador que pertence ao Inter, que está cedido para o Ipiranga, o Estevão, vocês se lembram dele? Pois é, ele pertence ao Inter e não poderá jogar logo mais diante do Internacional lá no estádio Colosso da Lagoa. No seu lugar, Lucas Ramos, também ex-jogador do Inter, estará à disposição, substituindo o Estevão, que pertence ao Colorado. A provável escalação do Ipiranga é Zé Carlos, Cleiton, Wallace, William Gomes, Nicolas, Dionísio, Igor Silva, Lucas Ramos, Felipe Ferreira, Gustavo Simões e Henrique. Essa deve ser a provável escalação do Ipiranga para enfrentar o Internacional logo mais. O Inter que tem ainda 2 grandes desfalques. Thiago Maia continua se recuperando e também já está fazendo alguns treinamentos no campo com progressão de carga. E a mesma situação do Alan Rodrigues, segue um trabalho aí de progressão de carga numa lesão que ele construiu aí, que ele teve no seu pé direito. O Thiago Maia também segue aí com trabalho de fisioterapia, trabalho de campo e progressão de carga. É um jogador que vai ser melhor analisado. 2 jogadores que serão melhores analisados. Já o Internacional no planejamento, que vai ter treino hoje, lá no CT Parque Gigante, com o Paulo Pesolano, Abel Braga, estarão lá no Beira-Rio, ficarem em Porto Alegre, onde o Internacional visa a preparação de início de Campeonato Brasileiro, que deve acontecer no final de janeiro. Qual o palpite que tu aposta para a partida de logo mais entre Internacional e Ipiranga no estádio Colosso da Lagoa? Mais uma vitória colorada deve de acontecer? Mais uma grande atuação desse time diferente do Internacional? E eu convido vocês para 5 horas estarem aqui comigo no canal Matheus Fernando Repórter, onde terei a companhia de Matheus Fender, também de Adriel Colorado, para mais uma super live de transmissão e mais, se Deus quiser, mais uma vitória colorada. Então, te inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações e deixa o teu like. Até o próximo conteúdo de Inter. Tchau!